Então, vou pedir que vocês abram a Bíblia em Romanos, capítulo 3, versículo 9. Vou precisar contar com a misericórdia dos irmãos. Estou fortemente gripado, passei a noite meio que em claro, acordei às 3 e pouco da madrugada, depois tive muita dificuldade para voltar a dormir, e preguei já 2 vezes hoje lá na igreja, reunião na parte da tarde com o conselho. Então, estou aqui meio que dependendo da misericórdia divina. Romanos, capítulo 3, versículo 9. Pai Santo, nós rogamos a Ti, que por causa das Tuas misericórdias, que não tem fim, que se renovam a cada manhã, Tu concedas a nós, o Teu povo, um momento de transcendência. Olha para o que está acontecendo aqui, nosso Deus e Pai. Pessoas que largaram os seus lares, Senhor, e vieram para um templo cristão, na esperança de ouvirem Tua voz, Senhor. Não permita que saiam frustradas. Não permita, Senhor, que ouçam apenas uma bela pregação. Não permita, Senhor, que até mesmo tenham um simples contato com a verdade. Nós pedimos demonstração de espírito e de poder. A verdade aplicada na mente, no coração, levando a vontade humana à sujeição à vontade divina revelada na sua santa palavra. Não leve em consideração as nossas transgressões. Afasta de nós os nossos pecados, que o Senhor nos trate nessa noite como se pecado não tivéssemos, Senhor, porque esta é a promessa da Tua palavra, do Teu Evangelho. Dos Teus pecados não mais me lembrarei. Que o Senhor envie a Tua luz e a Tua verdade, para que nos guiem e nos levem ao Teu santo monte. Esta é a oração que nós fazemos em nome do Senhor Jesus, Senhor amado, com perdão dos nossos muitos e surpreendentes pecados. Amém. Verso 9. Que se conclui. Então, o apóstolo Paulo está nesse momento da sua epístola, amarrando um pensamento que desenvolvera nos versos anteriores. Temos nós qualquer vantagem? Ele está falando sobre si mesmo e sobre o povo ao qual pertencia, os judeus. Há alguma vantagem em ser judeu? Em ter acesso à Bíblia, em ser descendente de Abraão, de Isaque, de Jacó, dos grandes patriarcas? A resposta do apóstolo Paulo é surpreendente. Não. A história prova que o povo de Israel não soube usar desses privilégios e que a lei de Deus, em vez de emancipá-lo, ajudando-o a viver uma vida de autonomia em relação ao pecado, só tornou as coisas piores para Israel. Por isso que o texto diz que se conclui: temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos quem? Todos os seres humanos, judeus e gentios, todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. É impressionante essa declaração. Ele está dizendo que nem a outorga da lei ajudou a Israel a viver para a glória de Deus e, mediante a obediência à vontade revelada de Deus, viver uma vida agradável aos olhos do seu Criador. Houve momentos de avivamento, de manifestações espantosas do Espírito de Deus, homens e mulheres que demonstraram um ponto ou outro da história, um grande nível de compromisso com o Criador único dos céus e da terra, mas a história de Israel é, em geral, uma história de fracasso. Trata-se de um povo que não soube usar bem a Bíblia,
E por isso essa declaração do apóstolo Paulo: temos nós alguma vantagem em relação aos gregos? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado o que significa apresentação de argumentação teológica sólida, com base no Antigo Testamento, evidência empírica da verdade. Já temos demonstrado, temos deixado claro, de modo irrefutável, que tanto judeus como gregos estão debaixo do pecado. Com isso, a Bíblia está dizendo que a humanidade vive dentro de uma determinada esfera, que é chamada de esfera do pecado. Nós estamos sob o domínio do pecado. Vejam que a Bíblia não está dizendo que o nosso problema, em razão de estarmos sob o domínio do pecado, é que tenhamos interesse por pornografia, ou drogas, ou sexo sem amor. O problema é muito mais grave. Quando o texto diz que nós estamos debaixo do pecado, está falando da sujeição ao mal em que a espécie humana se encontra. Alguma coisa que nos escraviza, que nos subjuga, que nos impede de viver uma vida agradável aos olhos do Criador. Estar sob o pecado significa estar sujeito à depravação do pecado, à escravidão do pecado, às consequências morais de se viver sob o domínio do pecado, e significa também estar sob a condenação do pecado. A partir do versículo 10, o apóstolo Paulo desenvolve o ponto com base em textos do Antigo Testamento, de uma forma especial, o Salmo 14, como está escrito. O apóstolo Paulo, com isso, está dizendo que não se tratava de doutrina nova, mas de verdade para a qual havia abundante evidência escriturística no Antigo Testamento. Como está escrito, não há justo nem sequer um. Então, essa é a primeira afirmação do apóstolo Paulo, que, notem, tem como objetivo destacar o fato que tanto judeus quanto gregos, a humanidade, os membros do Estado Islâmico, os membros da Academia Francesa de Letras, todos estão sob o domínio do pecado. E em conexão a isso, essa declaração assustadora: não há um justo, nem sequer um. Que significa que Deus olha para a humanidade e não encontra nenhum ser humano que viva uma vida de conformidade à sua lei, sua palavra, que é a expressão do seu caráter. E observem que Deus jamais é apresentado na Bíblia pedindo do homem o que não faz sentido, o que poderíamos considerar descartável, o que poderíamos chamar de capricho divino. Quando a Bíblia declara que não há um justo sequer, a Bíblia está dizendo que não há ser humano sequer que viva sob o domínio do amor. Que nós nos encontramos em estado de franca oposição à vontade de um Deus que pede tão somente de nós que amemos uns aos outros com o amor que temos por nós mesmos e que amemos o Criador dos céus e da terra com toda a nossa alma, com toda a nossa força, com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento. E como nós não conseguimos amar, a Bíblia diz que nós não somos justos. O sentido da palavra justo na Bíblia é de vida em conformidade à lei de Deus. E a lei de Deus não é complexa, é simples, é clara, é objetiva.
Amarás o Senhor teu Deus e amarás ao próximo como a ti mesmo. Nós não conseguimos fazer essas coisas, repito, e por isso a Bíblia declara que não há um justo, nem sequer um. Não há quem entenda. Essa é uma das razões pelas quais eu sou cristão. Porque quando eu leio um texto como esse, eu vejo a descrição corajosa, objetiva, que eu chamaria, usando a linguagem da favela, de papo reto, que vai direto ao ponto, com franqueza, sobre aquilo com o que eu me deparo todos os dias, lidando com os mais diferentes tipos de pessoas. Não há quem entenda. O sentido no original grego é: não há quem tenha sabedoria, não há quem use o cérebro. O que o apóstolo Paulo está querendo dizer com isso? Que nós vivemos uma vida completamente desconectada das grandes verdades universais sobre as quais não há dúvida. Que a vida é dura, curta e incerta. Nós vivemos como se tivéssemos as rédeas da vida nas nossas mãos e como se fôssemos eternos. Que existe um Deus a quem um dia teremos que prestar contas. Quando o apóstolo Paulo diz, não há quem entenda, ele está afirmando também que não há quem viva levando em consideração este fato, que um dia os homens vão ter que comparecer diante do seu Criador, e que há uma diferença para o Criador entre você viver a vida que um membro do Estado Islâmico vive, e viver como Francisco de Assis, que não ousava nem matar passarinho. Não há quem entenda. Não há sábios, não há pessoas que vejam a sua vida sob o olhar da eternidade. A nossa conduta revela a decisão que nós tomamos de criar um universo para nós mesmos, completamente desconectado da realidade dos fatos, sendo que o principal deles, aquele que se relaciona à existência de um Criador santo, que pede para que os homens amem uns aos outros e amem aquele que os criou, e que anuncia na sua palavra que quem não ama será julgado por ele. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Com isso, o apóstolo Paulo está dizendo que quando você pega uma pessoa passando de religião em religião, que é um desserviço, que você presta a essa pessoa a dizer que ela está revelando fome e sede de Deus, que ela está em busca do Deus verdadeiro. Não há a mínima dúvida que, à luz de uma declaração espantosa como essa, o que a Bíblia nos ensina é que, na verdade, essa nossa alma profundamente religiosa revela a decisão que nós tomamos de fugir do Deus real. Porque se nós o estivéssemos buscando com todo o nosso ser, nós o encontraríamos, pois esta é a palavra de um Deus que não pode mentir. Buscar-me-eis e me encontrareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes, assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Não há quem busque a Deus. Aí o sujeito vai dizer para você, mas eu tenho fome e sede de transcendência. Uma vez eu vi uma pessoa falar sobre isso para mim na França. Eu sinto que eu fui criado para uma coisa maior. Mas se você for analisar a forma como esta pessoa administra a sua vida, chegará à conclusão que ela não está em busca de Deus. Por exemplo,
ela não se aplica a esse encontro com o Criador como se aplica à sua profissão. Não há quem busque a Deus, não há, o que o texto está dizendo é o seguinte, não há quem tenha interesse por Ele, não há quem o ame, quem o deseje, não há quem nasça com fome e sede de se ver diante da referência maior de tudo que é belo e santo. Não é da nossa natureza buscar a Deus, não há quem busque a Deus. E se você está aqui nessa noite buscando a Deus, é porque você foi buscado por Ele. Se você se encontra aqui hoje, experimentando esse sentimento de amor pelo Criador, é porque Ele o amou primeiro. É porque Ele lidou com você, porque Ele foi ao seu encalço, que Ele abriu os seus olhos, que Ele o cercou com a sua misericórdia. O que o texto está dizendo é o seguinte, é que por si mesmo, você jamais o procuraria. Como disse C.S. Lewis, falar sobre o homem buscando a Deus para encontrá-lo é a mesma coisa que falar sobre o rato buscando o gato. Nós fugimos de Deus. Como diz o Evangelho de João, nós fugimos porque nossas obras são más. E ao nos aproximarmos da luz, seremos arguidos quanto à natureza daquilo que nós fazemos. E não é do nosso interesse descobrir o fato de que nós somos uma fraude. Por isso não buscamos a Deus. Todos se extraviaram. Não há quem esteja por natureza, andando pelo caminho estreito. Repito, o sentido é, não há quem viva uma vida de conformidade à lei de Deus. Não há quem se sujeite livre e espontaneamente à vontade revelada de Deus. Todos se extraviaram e a uma se fizeram inúteis. Interessante essa palavra inútil no grego. Ela tem o sentido de leite azedo. Está falando de algo que não cumpre a sua finalidade. Está falando, portanto, de toda uma geração de homens e mulheres que resistem à vontade de Deus e que, consequentemente, não cumprem o propósito da criação, se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem nenhum sequer. Essa é uma das declarações mais difíceis do homem moderno digerir. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Sendo assim, a Bíblia com isso está dizendo que até as nossas boas obras são consideradas pecado aos olhos de Deus. Como explicar uma coisa como essa? Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Se nós não estamos praticando o bem, nós estamos dedicados ao quê? Agora nós começamos a entender o sentido de Hebreus 11:6. Porque sem fé é impossível o homem agradar a Deus, porquanto importa que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador daqueles que o buscam. Quando o texto, portanto, diz que não há quem faça o bem, não há nenhum sequer, o texto está dizendo duas coisas: que as nossas melhores obras estão manchadas pelos nossos interesses egoístas. Segundo lugar, que muitas vezes nos dedicamos àquilo que Deus não prescreveu para o homem na sua palavra, que Lutero chamava de brinquedos religiosos, porque nos é mais conveniente fazer uma peregrinação a Jerusalém, ou sei lá, subir as escadarias de uma igreja qualquer de joelhos, do que amar, do que perdoar, do que lutar pela justiça.
Mas não há mínima dúvida que o sentido mais profundo dessa declaração, não há quem faça o bem, tem relação com o elemento da motivação. Não há mínima dúvida que nós encontramos ateus, agnósticos e membros de outras religiões que praticam bem. O que lhes falta? Lhes falta o essencial. Lhes falta aquilo que justamente dá sentido, por exemplo, à relação de um homem com uma mulher. Falta amor, falta motivação santa, falta fazer o bem para a glória de Deus. Se você não está fazendo o bem para a glória de Deus, a pergunta que fica é: para quem você está trabalhando? Jonathan Edwards tinha uma ilustração das mais pesadas sobre esse ponto. A da mulher em adultério, que se transformou numa excelente cozinheira, numa maravilhosa dona de casa. No básico, sua relação com o marido está equivocada. Contudo, para compensar, se transformou numa boa dona de casa. Deus é revelado na sua palavra, desejoso de encontrar homens e mulheres obedientes e apaixonados. Não há espaço para moralidade fria no cristianismo. Deus é revelado como marido que quer ser amado pela sua noiva. E quando nós paramos para tratar do elemento motivacional, tomamos consciência do fato que a Bíblia está certa quando diz: não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Então nós estamos diante da maior definição neotestamentária sobre o sentido de boas obras. O que é uma boa obra? Boa obra é o que a palavra de Deus prescreve e que é feito para a glória de Deus. A prática daquilo que não é prescrito pelas Sagradas Escrituras e que não tem o ser de Deus como fim último, é chamado de pecado pelas Sagradas Escrituras. Sem fé é impossível o homem agradar a Deus. Me parece que foi numa dessas reuniões de segunda-feira que eu usei uma ilustração muito boa do Tim Keller. Ele fala sobre, tentando tratar desse ponto, como que o fundamento da ética é a relação do homem com seu Criador. Ele descreve a experiência de um rapaz que, ao sair de casa, ouviu a sua mãe lhe dizer: filho, você está saindo de casa para trabalhar. Você agora vai ter o seu próprio lar. Está ganhando autonomia. Eu só peço uma coisa: que em tudo que fizer, você respeite os valores da família e aquilo que lhe foi ensinado dentro de casa. Tim Keller, então, descreve esse rapaz saindo de casa e cumprindo perfeitamente tudo aquilo que sua mãe pediu, com exceção do fato de não dar um telefonema para ela, de não visitá-la, de ignorá-la. É isso que a Bíblia está dizendo. Não há quem faça o bem. Pois mesmo quando nós somos apanhados, praticando alguma suposta boa obra, revelamos essa falta de interesse pela glória do Criador. Isso a Bíblia chama de pecado. O que levou alguém a dizer que as virtudes dos não cristãos são vícios esplêndidos. Verso 13. A partir desse versículo, o apóstolo Paulo descreve a manifestação concreta do pecado e como que o pecado atua usando os membros do nosso corpo.
E ele começa, muito interessante isso, por falar sobre a língua. É como se ele dissesse o seguinte: se você fizer um inventário da forma como usou a língua nos últimos dias, descobrirá que é um pecador. Olha o que ele diz: a garganta deles é sepulcro aberto. Está dizendo que é uma halitose presente na vida da humanidade. Você tem contato com uma pessoa, com aquilo que ela fala, e vive a experiência de quem abriu uma sepultura, na qual encontra-se um corpo sepultado há 2 dias. A garganta é sepulcro aberto. O que o texto está dizendo é que não há excelência no que nós falamos, que o que costumamos falar não é agradável, não edifica, é mal cheiroso, não faz bem para os nossos interlocutores. A garganta deles é sepulcro aberto. Com a língua urdem engano. Está falando de uma malandragem presente na humanidade. A nossa capacidade de bajular, de mentir, de expressar o que nós não sentimos de fato. Está falando no quanto ludibriamos pessoas usando a língua. Com a língua urdem engano. Veneno de víbora está nos seus lábios. O apóstolo Paulo compara a forma como nós usamos a língua ao modo mediante qual uma víbora envenena a sua presa. Você tem contato com o ser humano e aquilo que sai dos seus lábios o envenena, o leva à morte. Veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. Não há mínima dúvida que ele está falando aqui sobre a murmuração. A nossa tendência de ser ingratos, de falar mal do próximo e do Criador. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. Em seguida, ele descreve a forma como nós nos relacionamos com os conflitos entre os homens. Ele descreve, por consequência disso, o modo como nós usamos os nossos pés. Ele diz: são os seus pés velozes para derramar sangue. Não há mínima dúvida que uma coisa tem relação com a outra. A nossa boca está cheia de amargura e de maldição, porque nós não estamos felizes com a nossa própria vida. Estamos desconectados da fonte, do verdadeiro, do autêntico prazer que satisfaz, que atende todas as demandas do espírito humano. Não há mínima dúvida que, em razão desse distanciamento do nosso Criador, sempre encontraremos na vida motivos para expressar o nosso rancor, a nossa mágoa, o sentimento de sermos preteridos por Deus. Mas como o nosso estado é um estado de desassossego, como o nosso problema reside no fato de não conseguirmos ficar sentados dentro de casa, sozinhos, em contato com a nossa alma, nós somos propensos à guerra, porque nós precisamos de alguma coisa que nos entretenha. E o texto diz que os nossos pés são velozes para derramar sangue. Está dizendo o seguinte, que há uma propensão em nós de lidarmos com os problemas da sociedade com espírito belicoso. Seus pés são velozes, que o nosso primeiro movimento de alma é sair em busca de uma resposta violenta. Seus pés, olha lá, são velozes para derramar sangue.
Bom, não há mínima dúvida de que há ampla evidência empírica para essa declaração. No último século, chamado século XX, foi justamente aquele em que mais nós matamos. Só na Segunda Guerra, 60 milhões de mortos. 60 milhões. Me lembro uma vez, conversando com um correspondente francês aqui no Brasil, que havia coberto guerras na América Central e África e tal. Perguntei para ele qual foi o cenário de guerra que mais o impressionou. Ele disse, foi o Brasil no período do regime militar. E eu perguntei para ele, por quê? Por causa da gratuidade, matava-se, sabe, pelo motivo mais banal. Quando olhamos do ponto de vista da colonização, um caos. Dizem que a única diferença entre a colonização inglesa e a portuguesa é que um escravo na mão de um inglês morria mais rápido. Na América Central, os colonizadores espanhóis pegavam os meninos, os filhos e as filhas dos índios, jogavam para o alto e aparavam na lança o corpo da criança. Como entender o fato que, apesar da emancipação dos que se encontravam em estado de miséria no nosso país, nos últimos 20 anos, 2014 foi o ano em que mais houve homicídio doloso na história do Brasil. Quase 60 mil pessoas, desde que nós começamos a computar, ter estatística de homicídio, quase 60 mil pessoas mortas no nosso país. Os seus pés são velozes para derramar sangue. Foi a reação de uma pessoa dessas que interage nas redes sociais comigo, esse final de semana. Ele me identifica como alguém envolvido com os direitos humanos e, consequentemente, simpático a toda ideia de desarmamento. Eu não me consideraria um pacifista, porque não acredito que os métodos de Gandhi funcionariam com Adolf Hitler. A humanidade precisava de um Winston Churchill. Contudo, tenho os meus motivos, especialmente em razão da militância na área da segurança pública, para ser favorável ao desarmamento. Pois uma pessoa identificou isso, que é um detalhe na minha militância de direitos humanos, identificou essa discordância em relação ao seu modo de ver as coisas, e diz o seguinte, o grande problema dos franceses, naquela boate lá, naquela casa de show Bataclan, é que não havia ali pessoas armadas. Se elas estivessem armadas, teriam matado aqueles terroristas. Na minha experiência de campo, o que acontece é de a arma cair da sua mão, de tanto que você treme, mas não sem antes você se sujar todo. E essa arma que você coloca no porta-luva do seu carro, ou na mesa ali, de cabeceira ali no seu quarto de dormir, é a mesma que você vai usar para matar o cônjuge ou alguém que lhe travou o caminho numa estrada qualquer. As estatísticas mostram a desgraça que arma espalhada numa sociedade causa para a vida humana, para os seres humanos. Mas não quero nem defender esse ponto, não vim aqui para isso, só para ressaltar o fato de que há uma propensão em nós para o derramamento de sangue. Seus pés são velozes, o que significa que numa discussão qualquer sobre, por exemplo, geopolítica, nós precisamos levar em consideração essa propensão, esse prazer mórbido pelo derramamento de sangue. Não é fato, gente, que pessoas estão aguardando ansiosamente a publicação das imagens dos celulares dentro daquela casa de show? Não é fato que pessoas estão assistindo esse espetáculo, comendo pipoca, tomando Coca-Cola na sua sala? Que é um prazer. A psicanálise vai dizer que é a busca inconsciente da morte. Há um quê de verdade nisso?
É sintomático, por exemplo, o que houve na ocupação do Complexo Alemão. Do Complexo do Alemão. As barracas de campanha todas instaladas no complexo. Exército, Marinha, Aeronáutica reunidos. CORE, BOP, Polícia Militar, Polícia Civil, os tanques da Marinha nas ruas. Esperava-se um banho de sangue. Não houve ninguém, e me permitam dizer, com exceção de nós, que tivesse proposto uma mediação. Já que o inimigo está subjugado, já que é o Brasil contra o tráfico, vamos propor uma mediação, uma rendição, para que não haja um banho de sangue. Eu me lembro de uma moça evangélica, blogueira, mandar uma mensagem para mim dizendo, com isso, com esse pedido, você está amarrando o braço do Estado que está querendo vir com a sua espada para fazer justiça. Vocês imaginem uma troca de tiro, de fuzil, numa favela densamente povoada, cujas casas são feitas de madeira e de tijolo sem boço, com armamento que fura parede de alvenaria, cujo tiro perfaz uma distância de quase 3 quilômetros. Imagine morte de policial, morte de criança, morte de dona de casa, de civis inocentes. Os nossos pés são velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos a destruição e miséria. Isso aqui deveria constar em toda introdução à literatura sobre história geral. E eu que sou apaixonado pelo tema, sempre me deparo com o mesmo sentimento ao terminar um livro de história geral. É um banho de sangue. Jamais vi uma sociedade, uma nação, um país que tenham crescido sem opressão, sem exploração da mão de obra trabalhadora, sem que a mulher fizesse o mero papel de coadjuvante, sendo constantemente oprimida pelo homem. Sociedade que tenha crescido sem o uso da escravidão, que tenha estendido as suas fronteiras sem fazer guerra, e tem países que se orgulham de suas guerras. Aqui está o texto dizendo, nos seus caminhos há destruição e miséria. Por onde nós passamos, os rios são poluídos, as matas são devastadas e rastro de sangue é deixado. No seu caminho há destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. A nossa obsessão não é a paz, não é a harmonia. Nós desconhecemos o caminho da paz. A utilização de princípios democráticos nos quais o respeito à dignidade humana prevaleça e cujo fim seja a harmonia. Ou a decisão, onde nós já vimos isso, de uma nação inteira abrir mão daquilo que lhe é de direito para não entrar em guerra. Não é da nossa natureza esse tipo de coisa. Desconhecer o caminho da paz, e aqui a declaração final que sumaria tudo. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Por que ele fala diante dos seus olhos? Nós não temos Deus diante da nossa visão. Nós não o contemplamos, nós não levamos em consideração. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Nós não levamos a sério o fato de que este contra quem pecamos é o que nesse momento sustenta o nosso batimento cardíaco, que mantém a tomada da nossa vida, da energia que alimenta o nosso corpo em suas mãos. Nós não levamos em consideração o fato de que terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Significa o seguinte, que nós nos relacionamos com Deus sem temer aquilo que os puritanos chamavam de endurecimento judicial. E depois de tantas vezes você resistir à voz do Espírito Santo, você ser entregue a si mesmo. E a graça divina não atuar mais na sua vida, e você viver em pecado sem se dar conta disso. Não é que você vai buscar o arrependimento e não vai encontrá-lo, você não vai ter interesse por esse tipo de coisa.
em razão do fato de ter descansado naquilo que Dietrich Bonhoeffer chamava de graça barata. Satisfeito consigo mesmo, vivendo uma vida sob todos os aspectos infrutífera. O que o texto está dizendo é isso: não há temor de Deus, não há o temor de ser abandonado por Deus, de ser entregue a si mesmo, às paixões do seu coração, não há temor de receber da parte de Deus o tratamento que Faraó recebeu. A operação do Espírito Santo foi suprimida, e a Bíblia descreve o estado de alma de Faraó nesses termos: e o seu coração foi endurecido. Não há temor de Deus. Não levamos em consideração o fato de que Ele pode derramar juízos temporais sobre a nossa vida. Não levamos em consideração o fato também, como disse Agostinho, que Deus não pune todos os pecados que praticamos em vida, para que não nos esqueçamos de que haverá um juízo final. É duro esse discurso. Eu não tinha intenção de trazer essa mensagem para o púlpito. Fazendo um inventário de algumas das minhas pregações na Betânia e na minha própria igreja, aliás, esse foi o texto que hoje eu levei para o púlpito da Igreja Presbiteriana da Barra, eu pensei que hoje seria oportuno trazer uma mensagem de uma natureza diferente. Alguma coisa, conforme se costuma dizer, que nos ajudasse a encarar a segunda-feira. Aí nós nos deparamos com esse espetáculo sangrento, de horror. As testemunhas oculares descrevendo a ação dos terroristas, como revelando uma completa ausência de emoção. Tudo leva a crer que os rapazes que explodiram a si mesmos fora do Stade de France tinham a intenção de causar aquele horror todo na arquibancada, diante das câmeras. Sem levar em consideração o fato de que estariam presentes ali no Estado pessoas que lutam pelos direitos das minorias. Há muito disso na França. Por isso, a quantidade de mesquita, de muçulmano, de você chegar na Praça Saint-Michel, por exemplo, a experiência que eu tive pouco tempo atrás, e ver um muçulmano chegando com suas 2 mulheres, aquele monte de filhos, sem abraçar os valores da República, sendo mantido pelo Estado francês, e milhões de franceses tolerando esse tipo de coisa. Gente, o fato é o seguinte: vir para a igreja e ouvir uma pregação diferente dessa, que tem como base o capítulo 3 da carta de Paulo aos Romanos, significa não sermos preparados pelo ministério de pregação para enfrentar os fatos da vida. Significa lidarmos de modo romântico com a situação e nos surpreendermos quando essas desgraças acontecem. À luz das Sagradas Escrituras, elas ocorrem não apenas como cumprimento de profecia, elas ocorrem porque há uma peçonha dentro de nós, de alguma coisa que nos empurra para a maldade. Contudo, a verdade não é apenas o que o apóstolo Paulo descreveu até o versículo 18. Os versos 19 e 20 nos falam do Evangelho. Agora sim, estamos preparados para ouvir o Evangelho. E ouso dizer, não haverá avivamento enquanto as pessoas que frequentam as nossas igrejas não entenderem que estão sob condenação, que o homem sem Cristo está morto nos seus delitos e pecados, que ele não precisa apenas em Jesus Cristo de um amigo que o ajude a lidar com os fardos da vida, ele precisa de um Salvador. E não é à toa que nós encontramos frequentemente o Senhor Jesus nos evangelhos, nas sessões narrativas dos evangelhos, chamando homens e mulheres para escaparem da ira vindoura.
Essa é a mensagem do Evangelho. E agora sim, nós estamos em condições de entender o verso 19. Ora, sabemos. Isso aqui é convicção. É a mente esclarecida pela verdade. Sobre o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é o seguinte: que vocês não se reúnam na igreja para discutir esse tema. Aqui não pode haver discordância. Vocês podem discordar sobre a forma como o homem foi criado. Vocês podem ser agnósticos com relação à natureza do inferno, que significará ser eternamente banido da presença de Deus. Vocês podem ter divergências com relação à interpretação desse sistema, com relação ao sistema de governo da igreja, ou se uma criança deve ou não ser batizada, mas isso aqui é inegociável. Por isso ele diz: sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda a boca. Qual é o objetivo de uma pregação como essa? É todos nós, uma só vez, nos silenciarmos. De você não ter como contra-argumentar. É o silêncio. Quer dizer, esse é o teste para nós sabermos se uma pregação como essa está funcionando. Qual é o teste? Você se encontra agora emudecido? Você percebe que sua vida acabou de ser descrita? Que é assim, dessa exata maneira que você lida com o próximo e lida com Deus? O objetivo da pregação é claro. Sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei diz, para que se cale toda a boca. Para que não venhamos chamar Deus de arbitrário, para que não venhamos atribuir os desacertos da nossa vida à primeira infância, ou ao contexto político e econômico, ou aos dissabores que encontramos ao longo da nossa vida. É para que se cale toda a boca, para que você não tenha como argumentar, para que você veja como, sem sentido, toda a ideia de você botar Deus no banco dos réus. Se uma mensagem como essa não causa silêncio na igreja, essa igreja está precisando de conversão, não está precisando de avivamento, está precisando de conversão. Que é a descrição da forma como nós lidamos no casamento, como nos relacionamos com os nossos filhos, a forma mediante a qual lidamos com os problemas do nosso país. Para que se cale toda boca, e todo mundo seja culpável perante Deus. Veja só, não é que todo mundo se considere infeliz, é que todo mundo se considere na condição de réu e carente da graça de Deus que está em Jesus Cristo. Se vocês pegarem a história do cristianismo, perceberão que sempre que esta pregação foi levada para o púlpito, pessoas passaram a amar o Evangelho, a viver de modo mais humilde, a tratarem umas às outras com mais misericórdia, porque uma tendência da humilhação evangélica é gerar um coração manso. É a falta de pregação que tem tutano, que vai direto ao ponto, de pregadores que não têm receio de se expor e de passarem por conservadores, que faz com que nós nos encontremos nesse estado. O culto vira uma grande sessão de autoajuda e ninguém vive melhor. Por quê? Porque o seu problema não é que você é infeliz, o seu problema é que você está sob o domínio do pecado e encontra-se numa condição desesperadora, caminhando para aquele dia em que Deus vai julgar os vivos e os mortos. Mas qual é a notícia do Evangelho? Que você não precisa se desesperar, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A lei fez o seu papel, a lei humilhou, a lei o deixou mudo, e agora com as mãos vazias, sem boas obras que tenham como objetivo levá-lo a comprar o amor de Deus, você se aproxima do seu Criador para receber o presente gratuito da salvação. O texto prossegue dizendo: visto que, último versículo da noite,
ninguém será justificado diante dele por obras da lei. Não há espaço do cristianismo para uma pessoa olhar para a lei de Deus e não se envergonhar. Ninguém será justificado pela obediência à lei de Deus. Ninguém será considerado justo por Deus pelo seu nível de compromisso com a vontade de Deus, que o pecado não permite a sujeição completa da nossa vida à vontade revelada do Criador. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. O que significa que o papel da igreja no mundo não é pregar moralidade. Pregar a lei, fazer essas campanhas contra a intemperança, ou campanha pela sexualidade sadia. Para o cristianismo, a missão da igreja no mundo não é pregar moralidade, é pregar o evangelho, porque a lei, é pela lei que o homem toma conhecimento do pecado. O grande problema é que nós somos fracos, falta-nos força, falta-nos o poder expulsivo de uma nova paixão, daquele amor que vem, que expulsa as paixões menores e que nos conduz a espontaneamente fazer a vontade de Deus. Falta esse elemento de espontaneidade na nossa vida. E o que a lei faz é tão somente ressaltar a nossa miséria, nos silenciar. O que nós precisamos é anunciar para o mundo que ninguém é justificado diante de Deus por obra da lei. Se nós não somos justificados diante de Deus por obras da lei, qual é a nossa esperança? A esperança está naquele que cumpriu a lei por você e por mim, que viveu uma vida de verdadeiro amor, e que na cruz foi moído pelas nossas transgressões, e que chama você hoje a emudecido, caminhar na sua direção, se dirigir para esse trono de graça. E o evangelho anuncia que jamais um ser humano procurou a Deus e não encontrou, jamais um ser humano voltou para a casa do Pai e não recebeu o abraço de Deus. Isso é evangelho. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque dos tais é o reino dos céus. Se esta mensagem o humilhou, o fez desesperar-se pela sua própria vida, o conduziu a não saber o que fazer consigo mesmo, a lei de Deus cumpriu o seu papel. E agora cabe a você, cabe a mim, corrermos para esse trono de graça e nos livrarmos de toda a ideia de desempenho, toda a ideia de performance, de tentativa, de trabalharmos duro para impressionarmos a divindade, porque a salvação é gratuita e obtida pela graça de Deus mediante a fé. Essa é a primeira aplicação prática de uma passagem como essa, que deveria nos conduzir nesses dias confusos a também entendermos a natureza do problema. Por que tantos conflitos? Por que já se começa a falar sobre uma terceira guerra mundial? Porque há algo dentro de nós para o qual a simples educação não dá conta. Nós precisamos do remédio do evangelho. Nós precisamos de algo que nos livre do domínio do pecado, dessa propensão que há em nós em viver uma vida de franca oposição à vontade de Deus. Que nesses dias nós vigiemos, porque nunca a justiça e o direito estiveram sob tantas ameaças. Hoje a grande tentação da Europa, do mundo ocidental, é a de descambar para o estado de exceção, de justificar a xenofobia, o cerceamento das nossas liberdades democráticas. É o olho do grande Big Brother. Que pensemos no fato de que há uma propensão em nós em propor a violência como solução para os problemas entre os homens. Os nossos pés são propensos a correr na direção da violência. Que então peçamos a Deus graça, para que nesses dias difíceis apresentemos para o planeta aquele tipo de
saída que seria apresentada pelo nosso próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus nos ajude a compreender que, em razão dessa propensão, não há quem entenda, não há quem use o cérebro, que há uma tendência em nós a sempre legislar em nosso próprio favor, que desconfiemos de nós mesmos e que nos apeguemos à verdade, que sejamos uma voz sóbria nesses dias. E que, como nunca, proclamemos o Evangelho. Porque hoje nós percebemos, como em poucas ocasiões da história, que o homem é pecador. Aí estão os fatos da vida. E que ele carece da graça de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor.